o centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta, e, tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, o que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata-o e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então aqui Cornélio, um homem que era temente a Deus e estava agradando a Deus. Ele orava, ele jejuava, ele dava esmolas, e tudo aquilo estava diante do trono de Deus, da memória de Deus, né? E ele estava ali, né, buscando em Deus, e Pedro, do outro lado, em outra cidade, estava ali também buscando Deus e já trabalhando na obra de Deus para ganhar almas para o reino de Deus, né? Um pescador de almas, assim como Jesus disse que ele seria pescador de homens, né, para o reino de Deus. Então ali, ambos orando, Deus promoveu esse encontro, né, para que Pedro viesse e falasse a Cornélio acerca de Jesus, acerca das coisas que Jesus fez, e assim e eles pudessem, ele e a casa dele, todos que estavam ali, poder se batizar e ser salvo, né? Porque era o que estava faltando para eles, porque Cornélio, ele já tinha ali a fé, ele já orava, ele já fazia obras diante de Deus que agradava a Deus, né? Mas ali ele precisava trazer a salvação ali para a casa dele, para a família dele, para as pessoas que ele convidou para estar ali. Então, e Deus mandou Pedro para fazer isso, né? E Pedro, quando teve aquela visão, ele não aceitou aquilo porque eram animais impuros, né? Era coisa que os judeus não podiam comer, né? Então, assim, quando Deus falou mate e come, ele, né, falou: Não, Senhor, eu não posso comer uma coisa comum ou impura, né?
E Deus respondeu a ele que aquilo que ele purificou, ele não fizesse daquilo uma coisa comum ou impura, porque se Deus purificou, estava purificado, né? Então, nessa visão, Deus quis dizer para Pedro e deixar o ensinamento para nós que quando ele limpa alguém através da palavra dele, ninguém pode mais condenar, né? Então, assim, que Deus não faz acepção de pessoas e que todas as pessoas são importantes para Deus, seja judeu ou de qualquer uma outra nação, porque no começo eles eram uma nação escolhida, mas depois, quando Jesus veio, foi para toda a humanidade. Mas mesmo quando eles eram uma nação escolhida, Deus não fazia acepção de outras pessoas que quisesse ele. Deus, assim, tem na história de Ruth, que Deus aceitou Ruth sendo de outra nação. Por quê? Porque ela creu nele, né? Deus aceitou Raabe. Por quê? Porque ela creu nele. Mesmo ela sendo uma cananeia, Deus aceitou ela. Por quê? Porque ela creu nele. Então, Deus nunca fez acepção de pessoas. A única coisa que separava as pessoas de Deus era o não crer. Era a pessoa se crer ou se prestar culto a outros deuses que não era Deus, né? Mas a partir do momento que a pessoa queria Deus, Deus também quer a pessoa. Só que aí aqui Deus deixa bem claro para Pedro que uma vez que ele tinha purificado, nenhum homem podia condenar, né? Então aqui também está em Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, também o Senhor fala que ainda que os pecados, né, fossem vermelhos como escarlata, Deus, uma vez que Deus limpou, né, tá limpo, né, tipo assim, ainda que aqueles pecados são vermelhos como carmesim, Deus fez branco como a neve, como a lã, né? Então, assim, em Romanos 5,20 também, o Senhor fala, né? Que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Então, mostrando pra gente que Deus, ele tem o poder, através de Cristo, pela graça de Deus, de limpar a gente de qualquer sujeira e fazer nova todas as coisas, né? Então, Pedro ouviu, né, o que o Senhor falou, foi com os homens até a casa de Cornélio e chegou lá, Cornélio, a casa, todos foram salvos porque se batizaram, creram e foram salvos, né? Então, esse ensinamento fica para nós até os dias de hoje. Essa é a missão do cristão, propagar as boas novas e levar em nome de Jesus ali, conforme a palavra de Deus, conforme a ministração do Espírito Santo de Deus, levar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, se batizarem, para elas serem salvas, no nome de Jesus. Então é isso, Deus, ele purifica, e uma vez purificado, ninguém pode dizer que aquilo ali é impuro, porque Deus já purificou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aqueles pecados que eram vermelhos como carmesim, Deus faz branco como a lã. Amém? Então, Cornélio, ele alcançou ali a graça de Deus. Deus aceitou o jejum dele, as orações, porque ele era temente a Deus. E Deus enviou Pedro ali, porque ambos estavam orando. Os dois estavam dentro do propósito de Deus. E é assim até hoje. Deus, onde tem a concordância da oração, Deus promove encontros abençoados para a salvação nossa e daqueles que Ele quer salvar. Que Ele quer salvar todos, né? Mas aí nós temos que querer. Em Isaías também no 19, no 1,19 fala que nós temos que querer isso, né? Porque Deus quer, então, mas nós também temos que querer essa salvação que vem através de Cristo e da misericórdia e graça de Deus. Eu espero que essa mensagem fale ao seu coração e, se ela falar, inscreva-se no canal, compartilhe, nos abençoe também, no nome de Jesus. Amém.